Começa agora o Jornal Democracia no Ar. Muito bom dia, muito bom dia. Espero que o seu final de semana tenha sido tranquilo, sereno. Sei que todos acordaram, todos e todas, como a Thaís muito bem me ensinou aqui na sexta-feira, acordaram apreensivos, preocupados, mas quem está aqui para conversar com a gente nessa manhã de segunda-feira é o Gabriel. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Ana. Tudo bem? Bom dia, Gabriel. E vamos pedir para você, então, já colocar a nossa hashtag Lula Inocente. Quem está escrevendo por aí que o Partido dos Trabalhadores morreu, mas está pra lá de enganado, como você diz na minha terra, não é, Gabriel? Pois é. Então vamos levar um pouco de esperança e explicar para as pessoas que muitos e muitas estão muito apreensivos. Olha, um monte de muitos aí, mas vamos lá, porque eu tô aprendendo, que a Thaís me disse, olha, Ana, quando você for cumprimentar agora lá no programa, vamos fazer o seguinte, vamos treinar, né, Gabriel? Vamos cumprimentar a todas e todos, vamos ser inclusivos, então vamos treinando. A gente sempre tem o que aprender na vida. Estamos todas e todos, Gabriel, apreensivos com a situação do nosso presidente Lula. Eu queria que você nos desse um panorama geral e que iniciássemos essa semana também de muita luta para demonstrar a inocência do presidente Lula e, sobretudo, revelar ao mundo que ele não está sozinho, não. Exato. O presidente Lula conta com um grande apoio internacional e nacional também, expressado por vários setores da sociedade civil organizada, setores do meio acadêmico, do meio jurídico. Do ponto de vista jurídico, a situação do presidente ainda aguarda uma definição por parte do TRF4 de um recurso interposto pela defesa do presidente para o esclarecimento do conteúdo do acórdão, chamado de embargos de declaração. Essa decisão seria o último recurso possível dentro daquela instância e, por ser a segunda instância, sujeitaria, então, a pessoa condenada à possibilidade da execução provisória da pena, né, ou da sentença. O que significa que poderia sujeitar, então, no caso do presidente Lula, a expedição de uma ordem para que o juiz Sérgio Moro determine o cumprimento da pena ou da prisão do presidente Lula. O que dá fundamento para que a execução da pena possa começar antes do trânsito em julgado da sentença é uma decisão muito contestada por uma maioria muito apertada, pela votação de 6-5, pelo Supremo Tribunal Federal, em que permite uma nova leitura da Constituição sobre a execução da pena. Essa decisão ela é objeto de diversas ações, tanto habeas corpus, como o próprio presidente Lula já interpôs, e também há em tramitação no Supremo Tribunal Federal, como também por ações que nós chamamos de controle concentrado, onde se busca uma nova decisão por parte do Supremo, dando cumprimento àquilo que, na nossa opinião, é a correta interpretação da Constituição. Pois é, mas agora eu vou te interromper, porque o povo aqui está me dizendo o seguinte, mas Ana, a fala do Gabriel está muito bonita, mas a gente quer saber na prática, porque eles estão atropelando tudo, Gabriel. A rigor, a cada sessão do Tribunal Regional Federal, em especial da turma que proferiu o acórdão, é possível então que haja o julgamento dos embargos. Aí já marcaram para o dia 26, Gabriel. Querem saber o seguinte aqui, vamos supor, feito o julgamento lá no dia 26 dos embargos de declaração, há possibilidade do presidente ser preso? O que pode ainda ser feito? E aí as pessoas ainda nos questionam o seguinte, mas diante de todo esse estado que parece de exceção em muitos casos, o que vai adiantar? Pois é. Eu tô te apertando nessa segunda-feira de manhã. Pois é. Então, no dia 26 foi marcada, né, uma nova sessão. Como os embargos de declaração, o tribunal não publica antecipadamente que aquele recurso estará em pauta, há uma tendência, e aí todos ficam em alerta em relação às sessões, mas ao que parece, ao que se tem notícia, é possível que ocorra neste dia. O que ocorre? Depois de resolvidos os embargos, de decidido por parte da turma, é expedida então para que quem dê cumprimento à pena por direito seja o juiz de primeira instância, no caso, o juiz Sérgio Moro, que aí, caso então haja
a confirmação dos termos do acórdão determina então o cumprimento deste acórdão. Então não é uma via automática do tribunal para o cumprimento de pena, é encaminhado para o juiz de primeira instância, que vai então determinar ao órgão competente, no caso a Polícia Federal, caso mantidos os termos do acórdão, que cumpra a decisão. Hoje, obviamente, se tem o processo eletrônico, se há uma série de facilidades, vamos chamar assim, para a transmissão de comunicações, claro que quanto a isso não há um grande tempo para que haja essa tramitação. Isso pode acontecer de forma muito rápida e aí a critério da autoridade policial, preservando as condições de segurança para o cumprimento da execução da sentença, é que vai então dar cumprimento à ordem. O que a gente quer pedir para você também nessa manhã de segunda-feira, né, Gabriel? A gente quer pedir o seguinte, que você clique lá em compartilhar, copie o link, espalhe pelos grupos e ao mesmo tempo compartilhe nos grupos do Facebook. O mais importante dessa segunda-feira é que nós começamos 2 semanas, acredito que as 2 semanas mais importantes para o momento atual do Brasil. Se você quer, se você tem condições, grave um vídeo dizendo por que o presidente Lula é inocente, por que você acredita nisso, espalhe nas suas redes, envie para os seus amigos e vamos à luta. Tem alguém te perguntando aqui, ó, a Mário Luiz do Sintec te diz assim, ué, Gabriel, mas infelizmente a Carmen Lúcia não vai colocar em votação agora, só lá para agosto. Eu quero completar o seguinte, ela não pode encontrar a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, mas ela pode então encontrar o Temer? Pois em relação à possibilidade de pauta do habeas corpus, né, pelo que nós temos notícia, no mês de abril não está em pauta o tema da prisão em segunda instância. Então, são 2 formas, como eu falei, de julgamento da questão, seja pelas ações de controle concentrado, seja pelo habeas corpus do presidente. O habeas corpus do presidente também ainda não há notícias de estar pautado ou não. E as ações de controle concentrado também há uma expectativa, o nosso colega menciona o mês de agosto porque seria o mês de troca da presidência do Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, a base do habeas corpus é um risco iminente de prisão, ou seja, há uma expectativa de que a liberdade do presidente Lula esteja em risco, o que suscitaria o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Caso se efetive esse risco e ocorra a prisão, certamente um novo apelo para a decisão do Supremo venha a ocorrer. Então, não é obrigatório ou necessário que o atual quadro permaneça daqui até o término da presidência da ministra Carmen Lúcia. Então continuam os apelos da defesa e da sociedade dentro do seu legítimo direito de manifestar sua opinião sobre o cumprimento de um direito de uma garantia fundamental, para que o tribunal esteja sensibilizado a decidir a causa do presidente Lula. E aí a Ana, eu queria saber a cidade de onde você está conversando com a gente. A Ana diz assim, ó, colocou com letras bem grandes para mim aqui, ó. Mas, gente, nós estamos vivendo em estado de exceção. Parem de se iludir. Estamos, Gabriel? Pois é, a gente vive um momento desde o momento que houve o golpe contra a presidenta Dilma. E ela ainda completa aqui dizendo assim, ó, o STF está junto no grande acordo. Vocês não estão sabendo? Olha, de fato a gente tem uma posição crítica em relação ao momento que nós estamos vivendo hoje. Desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, nós identificamos que o país vive uma das mais profundas crises na sua democracia. Ela se expressa pela retirada do mandato da presidenta Dilma, ela se expressa por um avanço contra o direito dos trabalhadores, que foi verificado desde o primeiro momento em que o governo do Michel Temer foi instalado, em todos os setores. Nem a ditadura militar avançou tanto contra a CLT, como o atual governo avançou, e da mesma forma contra uma série de outros direitos. E não só no campo dos direitos sociais, no campo dos direitos e garantias individuais. O presidente Lula sofre com a consequência deste golpe, não é? Que teve também uma base e que tem também com ele, infelizmente,
uma visão deturpada em relação a uma série de direitos e garantias que foram conquistados com a Constituição de 88 e que tem sido infelizmente expressado por decisões judiciais que levaram, por decisão judicial que levou à condenação do presidente Lula. Nós ainda, e o presidente Lula expressa isso no contato com a imprensa, em entrevistas recentes, que é tão forte o direito do presidente Lula, é tão forte a construção que nos levou à Constituição Federal de 1988, que nós não podemos desistir e não podemos deixar de levar à exaustão os nossos argumentos aos tribunais. E para que depois a história julgue qual foi o comportamento de cada uma dessas instâncias. Então, há um direito claro do presidente Lula, há a força da Constituição e instâncias que devem ter compromisso com esses direitos e garantias fundamentais. Até que elas estejam esgotadas, há que sim ter expectativa na mudança dessa decisão. Mas aí o João Zero vem e fala o seguinte, ó, enquanto não houver uma reforma política séria e uma mudança de cultura por parte da população brasileira, nós vamos continuar na lama. Essa gente aí, eu não vou usar o termo que você usou aqui, não, tá, João? Essa gente aí é tudo farinha do mesmo saco. Bom, nós temos... João, o Gabriel até fez assim, que ele falou assim, eu cheguei aqui nessa manhã de segunda-feira, ela tá me bombardeando, vou deixar ele tomar água aqui um pouquinho, vou pedir para você colocar a hashtag aí Lula Inocente, fica o convite para cada um de vocês que façam então esse vídeo de apoio ao presidente Lula, sobretudo por gratidão também ao homem aí que tirou milhões de pessoas da pobreza. Então, vamos ser gratos, que a gratidão é um sentimento muito importante. É isso. Nós temos, claramente, é importante que a população se manifeste em relação à situação que nós vivemos hoje. Tudo que nos levou a ter, no governo do presidente Lula, uma série de avanços na área social, em tantas áreas, né, para o nosso país, foi fundamental a mobilização popular, foi fundamental que a população expressasse a sua vontade de mudar o rumo da história do Brasil. O Brasil que sempre, desde as suas origens, vinha cumprindo quase que a função de ser uma empresa para expoliação de países centrais. E o nosso presidente Lula, com o apoio da população, conseguiu mudar um pouco do curso dessa história. E graças à mobilização popular que é necessária agora, em face das injustiças que o presidente tem vivido. Então é fundamental que a população expresse sempre a sua indignação. Nós do campo jurídico que manifestemos quais são as incorreções das decisões que têm sido tomadas, da forma como o direito tem sido utilizado para perpetrar essas injustiças, nos organizarmos no campo jurídico. Foi criada uma Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que tem feito uma série de mobilizações e de eventos para esclarecer a população desse fato, e a partir daí levar ao conhecimento das autoridades que ainda têm poder de decisão de que está havendo uma perseguição ao presidente Lula. Então o nosso papel agora é a mobilização. E por mais que seja difícil, é importante que nós acreditemos na saída, tanto da política quanto do reforço dos valores da Constituição de 1988. Então, o reforço de todos esses valores, seja da Constituição, seja dessa nossa mobilização popular, ela só vai ser efetiva quando a voz da população for colocada em movimento. É nisso que a gente acredita. E a política é uma saída, assim como os valores da Constituição Federal também são uma saída. Só vão se apresentar de fato e com condições de alterar esse estado de coisas quando a população estiver mobilizada para isso. Mas aí as pessoas dizem assim, tá, mas A, B, C não chamam para a rua, como é que a gente vai ir? E aí, qual é a alternativa? Em todo momento de luta, né, nós temos as etapas de formação, de organização. Então há uma série de núcleos sendo formados em defesa do presidente Lula, de comitês que devem ser reforçados a cada dia. Evidentemente que para os movimentos organizados e aqueles que têm a dinâmica cotidiana de luta e de trabalho, nem sempre, diante de uma perspectiva abstrata, se consegue
mobilizar a população em vigília ou em situações do gênero. Então, certamente, todos nós precisamos cumprir com essa etapa, com essa etapa de formação de comitês, com essa etapa de diálogo, o diálogo com os vizinhos, com as pessoas do bairro, do local de trabalho, porque certamente vai haver e haverá um momento de que todos serão chamados às ruas para expressar suas opiniões. Então não é verdadeiro, é importante que a gente explique, reforce bem, porque como eu disse, a gente entra em 2 semanas que são decisivas para o Brasil em termos de segurar o pouquinho que a gente ainda tem da questão da democracia, colocada à prova por esses golpistas aí. Então é importante que nós esclareçamos e reforcemos nesta manhã de segunda que as pessoas dizem o seguinte: mas vocês não estão fazendo nada. Então há um planejamento e se está fazendo isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, a formação de comitês, a construção de espaços coletivos, né, a importância de que haja o debate no local de trabalho, nos bairros, nas assembleias populares, né, nas frentes. A Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo também têm pautado essa discussão e, de fato, é fundamental que todos nos apropriemos, como estávamos comentando aqui, da condição em que a democracia brasileira se encontra, para que nós sejamos chamados e nos coloquemos a posição da população perante as instâncias, enfim, perante o conjunto da sociedade. Então, para toda a etapa de conscientização é fundamental que haja uma organização, que haja o diálogo direto das pessoas e a partir daí isso seja expressado nas ruas, seja expressado em todos os canais, em todos os espaços que a população tenha para expressar suas opiniões. Pedro, querido, não vou cansar não, pode ficar tranquilo, não vou cansar não. Você lembra na semana passada, quando eu fiquei aqui sem ter condições de acompanhar os comentários de vocês? Foi muito difícil, até cheguei aqui no outro dia, Gabriel, dizendo que tinha sentido muita falta e senti de fato mesmo. Então quero aproveitar e pedir para ti, Pedro, e para todas e todos que cliquem em compartilhar, copiem o link, espalhem nas redes, que cliquem também em compartilhar e compartilhem nos grupos de Facebook. E a minha fala agora é muito carinhosa e sobretudo de reforço nessas 2 semanas que nós temos decisivas. Nós temos que nos manter em estado de luta, mas também sermos pacientes uns com os outros. Ter calma, ter sabedoria. Sabe por quê? Porque o que mais a direita ganha é quando a própria esquerda se ataca dentro dela. Não é isso, Gabriel? Exato. A união é fundamental. Todas as conquistas que nós temos hoje em relação aos nossos direitos, em relação à nossa democracia, em relação aos direitos humanos, elas só se transformaram em conquistas da população quando ela se uniu contra as arbitrariedades, contra as injustiças. Então é fundamental a união, é fundamental que nós nos constituamos enquanto frente, né, enquanto unidade em ação contra os avanços que estão sendo perpetrados contra o direito dos trabalhadores, contra a Constituição Federal. Somente com união é que nós vamos conseguir enfrentar um poder muito forte que está sendo levado contra nós, né? Não é à toa que perpetrou um golpe, não é à toa que uma série de direitos tem sofrido retrocessos, mas nós demos prova também da nossa força. A reforma da Previdência foi derrotada graças a essa unidade, essa mobilização de amplos setores da sociedade contra os rumos que o governo queria dar à Previdência Social do nosso país. Essa é uma demonstração que mesmo nos momentos de retrocesso, né, mesmo nos momentos mais difíceis, com união, nós temos capacidade de barrar esses retrocessos. Esperamos experimentar mais uma vez dessa capacidade de unidade para dar uma demonstração de que a democracia no Brasil deve prevalecer a essa instrumentalização que infelizmente tem sido feita por setores dominantes da nossa sociedade. E aí olha só que bacana, ó, a Francimari Teodósio de Oliveira, a gente quer saber a cidade que você está. Ela diz o seguinte: minha casa é um comitê
permanente. A Eleni Cid, beijo grande no coração, fala: conscientizar o povo é essencial e a fala é necessária também. A Luzia Roma tá um pouco braba nessa manhã de segunda-feira, assim, mas não tem mais democracia, para com isso, não tem mais democracia então, Gabriel? Olha, enquanto há pessoas no nosso país que lutaram pela construção dessa democracia e que sabem da importância de um ambiente em que a voz da população na defesa dos seus direitos, na defesa do avanço das conquistas sociais, enquanto essa voz estiver capaz de ser colocada, nós temos que acreditar, não só acreditar, mas nos mobilizar para fazer valer esse valor. Então, nós não podemos dar àqueles que são contra a democracia essa vitória, sem que nós nos coloquemos. Então, só haverá o fim da democracia quando nós desistirmos dessa luta. Há uma Constituição em vigor, há um ordenamento jurídico que foi conquistado graças a muita luta da sociedade e que nós não vamos entregar de graça para esses setores que são contra as nossas conquistas e as nossas lutas. Enquanto nós tivermos a população mobilizada em condições de reforçar e de lutar pela democracia, nós temos que apostar nela. Então, enquanto formalmente não há um regime de exceção, nós vamos lutar por cada valor democrático no nosso país. Estamos sim num momento de retrocesso. Isso é inegável. Esse retrocesso tem um momento ápice com o golpe da presidenta Dilma e tem demonstrado muitas situações de força e de avanço contra os nossos direitos. Mas essa batalha não está perdida. Eu dou o exemplo aqui de que nós conseguimos derrotar a reforma da Previdência e assim como foi possível, com muita mobilização social, derrotar a reforma da Previdência, nós temos condições sim de restabelecer as condições da luta democrática no país. Então, com mobilização, com unidade na luta, nós podemos restabelecer a plenitude da democracia no país. Não podemos entregar o jogo. O Isaac, olha só, o Isaac Moken diz assim pra gente, ele fala com a gente lá de Primavera, em Pernambuco. Eliciana, bom dia, eu sou o Isaac Moken, completo 56 anos essa semana, então... Parabéns. Isaac, um beijo grande no coração, muito obrigada por estar aqui com a gente. Esse programa é feito sobretudo por cada um de vocês. Isaac, um beijo muito grande no coração, que tu continue com essa capacidade de lutar e acreditar no Brasil e nas pessoas que aqui vivem. A Ana Luísa fala um negócio grande, beijo Ana, ela fala assim, povo, ao invés de população, entre aspas, ela coloca um coração e diz, todo o poder emana do povo, Gabriel. Exatamente, é uma das conquistas constitucionais que está positivada na Constituição de 1988 e eu sempre reforço, o processo democrático ou o processo de conquista dos trabalhadores, ele tem como questão fundamental a luta, a mobilização. Nenhum direito caiu do céu ou veio da inspiração, né, de algumas pessoas iluminadas. Ele vem da luta do povo, a luta da população, a luta dos trabalhadores e trabalhadoras no nosso país. Portanto, dada a força que nós temos, nós precisamos reforçar a importância de manter essa capacidade de organização e essa capacidade de luta para a gente resgatar a plenitude da democracia no nosso país. Está sob abalo, isso é claro, mas nós não podemos entregar ou deixar que esses setores que não têm compromisso com os nossos direitos e com a democracia prevaleçam nesse momento histórico. E a gente está querendo saber aí nessa manhã de segunda-feira se você já compartilhou. Se já compartilhou, escreve aí pra gente, compartilhado. Escreve aí pra gente que a gente está querendo saber como é que tá esse compartilhamento e como é que estão chegando as nossas informações por esse Brasil, por esse mundo afora. Aproveitando, você coloca compartilhado
E a gente quer tanto saber a cidade de onde nós estamos chegando. Entenda, isso não é para que aumente o volume de pessoas, não, isso é para que nós nos sintamos mais próximos de vocês e também reforcemos a nossa capacidade de estar aqui todas as manhãs de segunda a sexta-feira em estado de luta, como eu disse. E a luta, ela é viabilizada por essa proximidade que vocês dão para cada um de nós. Então coloca pra gente aí compartilhado e a cidade, para a gente sentir essa energia boa e continuar. O momento, como disse o Gabriel, é muito difícil, mas a união de todos nós e a nossa, o que eu estou pedindo aqui para vocês, hoje, nessa segunda-feira, é nos ajudem para que nós tenhamos muita força, porque as nossas atividades de luta, ela também são nos mais variados lugares, não é, Gabriel? Exato. É fundamental que a organização e que o diálogo seja expandido. Então, de fato, nós não podemos deixar de cumprir essa tarefa. O momento da nossa democracia exige cada vez mais que isso seja problematizado em todos os espaços. Então é importante que a população tome consciência e que nós estejamos preparados para enfrentar esse momento de avanço contra os nossos direitos. É fundamental problematizar essa questão em todos os espaços. Na família, no bairro, no local de trabalho. Essa questão de que não se deve discutir política tem que ser superada, e a gente sabe que o povo brasileiro tem capacidade e tem acúmulo de debate, de discussão. Nós não somos um povo simplesmente passivo, alienado e despolitizado. Pelo contrário, nós temos capacidade sim de fazer esse debate, esse diálogo e pautar como agenda prioritária a democracia no nosso país. Então, em relação a isso, não há qualquer obstáculo para que nós nos organizemos. É importante manter a energia, manter a disposição para fazer esse amplo debate com a sociedade. Cada um de nós pode fazer isso com uma série de instrumentos que nós temos hoje. A tecnologia tem permitido que a mensagem dos nossos lutadores e das nossas lutadoras se multipliquem, que as pessoas então possam usar das ferramentas hoje disponíveis para trazer cada vez mais conscientização e trazer cada vez mais mobilização para as lutas que nós teremos daqui por diante. E essa é a nossa primeira luta da manhã aqui, o Democracia no Ar. Então a gente precisa muito da energia que vem delas e deles que estão junto conosco, não é, Gabriel? Exato. Exatamente. E olha só, o Luiz Carlos Santos diz assim: a direita aproveita para praticar a injustiça. Isso me irrita, é fazer o jogo deles, tem que manter a calma mesmo quando estiver nervoso. É uma palavrinha que a gente usa bastante aqui. Tem que ser sábio, né, Gabriel? Sim. Na luta você tem que ser estrategista e tem que ser sábio. Exato. Isso faz parte de todo o processo de construção, né, das nossas lutas. A história da sociedade, como já bem dizia Karl Marx, ela se move também por conta da luta, né, da luta de classes, pela disputa de interesses, né, pela disputa em torno das questões centrais do poder, da economia, e nós temos que nos organizar em torno também de como os setores dominantes da sociedade se organizam, né? E certamente atuam de forma organizada. Então nós não podemos prescindir da nossa organização. Por quê? Porque do outro lado, aquelas pessoas que não têm compromisso com a nossa democracia, que não têm compromisso com o nosso povo brasileiro, que não têm compromisso em construir uma sociedade justa, solidária e fraterna, esses setores estão organizados para tirar o pouco que nós temos. Nós vivemos uma sociedade extremamente desigual, em que poucas famílias detêm a maioria dos recursos que a nossa economia produz e que avançam sobre a poupança pública. Tudo aquilo que nós acumulamos de trabalho cada vez mais está em xeque, porque esses setores organizados estão muito bem mobilizados para se apropriar das nossas riquezas. Se apropriam das riquezas produzidas por cada um dos trabalhadores, né, no seu dia a dia de trabalho e se apropriam do Estado e da poupança pública para se beneficiarem de um modelo absolutamente desigual. Sabendo dessa organização e sabendo que nós somos maioria na sociedade, trabalhadoras e trabalhadores, é que nós precisamos nos organizar para subverter essa ordem injusta em que nós vivemos.
Gente, não me deixa triste não, nessa manhã de segunda-feira eu não vi nenhuma palavrinha compartilhada ainda. Você já viu aí, Gabriel? O Gabriel também não viu, tá ele lá com uma carinha triste. Daqui a pouco o anjo Gabriel, que está ao nosso lado, também vai ficar. Não me deixa triste nessa manhã de segunda-feira. Não, que a gente precisa de vocês demais da conta, como dizem os meus amados mineiros. O Sérgio lá, querido Sérgio lá de Ferraz do Vasconcelos, São Paulo, ele diz assim, ó, Lula 2018, só ele para salvar nosso país da desgraça que se estabeleceu no Brasil. Golpistas fora já, beijo grande para Ferraz de Vasconcelos. Pelo menos eu já comecei a ver um coração aqui, meu coração já começou a ficar mais aquecido. Mas eu quero ver a palavrinha compartilhada. Não me deixa triste não, gente. Vamos lá. O Sérgio disse uma verdade aqui, né? Sim. Se instaurou uma desgraça no Brasil. É isso, realmente, a exemplo do que a gente fala, né, da CLT. A CLT é uma construção de muitos anos de luta que conseguiu resistir a um momento difícil de ditadura civil-militar no nosso país, mais de 20 anos de ditadura civil-militar, e sobreviveu a várias crises econômicas. Foi no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma que, com esse marco de CLT, se conseguiu bater recorde na geração de empregos, e infelizmente o atual governo avançou contra a CLT, provocando um retrocesso que sequer a ditadura militar foi capaz de fazer. Mas, no passo seguinte, né, que este governo tentou tomar para completar o seu projeto de escalada contra trabalhadoras e trabalhadores, a população disse não à reforma da Previdência, se organizou e impôs uma derrota. Então, por mais que a situação esteja difícil, por mais que nós estejamos vivenciando um período histórico muito difícil, né, em que um golpe está instalado, nós precisamos acreditar na nossa capacidade de impor derrotas a esses setores que são espoliadores do Estado brasileiro. Então nós temos a capacidade e não podemos desanimar, não podemos abaixar a cabeça, porque nós somos maioria, temos um conjunto de direitos conquistados e inspirados na luta de inúmeros trabalhadores e trabalhadoras que nos fizeram chegar até aqui, né? Como o Zumbi dos Palmares, Dandara, como a Cotirene e outros tantos que lutaram para que nós tivéssemos o país que nós temos hoje, com direitos positivados, e que, em relação a cada um deles, nós nos mobilizaremos inspirados nessas lutas para barrar e derrotar essa forma golpista com a qual estão se organizados os setores dominantes da nossa sociedade. Enquanto o Gabriel está com a mãozinha no copo ali, eu vou deixar ele tomar um pouquinho de água, respirar um pouco, e quero te fazer um convite. Hoje, a partir de 13h30 da tarde, às 15h30, as bancadas do Senado e da Câmara dos Deputados vão realizar um grande seminário para discutir a segurança pública. Dentre os convidados estão o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Se acompanha pelas redes da Fundação Perseu Abramo, pelo PT na Câmara e pelo PT no Senado. Gabriel, olha só, acho que o Edílio Pauli, eu acho que você é de Santa Catarina, Edílio. O Edílio fala assim, ó, Décio, governador de Santa Catarina, abraço grande para você, uma boa luta para o nosso querido deputado federal Décio Lima, que é pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina. E junto a isso, eu quero te perguntar o seguinte, muitos estão dizendo assim, não adianta nós pensarmos só na eleição para presidente, para governador, a gente tinha também que pensar em reforçar as bancadas nas Assembleias Legislativas, as bancadas na Câmara Federal e no Senado Federal. Há grupos aí que estão se articulando e inclusive deram várias entrevistas na imprensa grande, a gente não fala aqui grande imprensa, a imprensa grande, dizendo que determinados setores precisa ter em cada estado pelo menos um representante. Então a gente também tem que dar um jeito na vida, não tem não, Gabriel? Não, com certeza. A eleição é um dos principais instrumentos da democracia. Não é o único, mas é um dos fundamentais. O exemplo que nós tratamos aqui, desse momento de escalada golpista, foi com o golpe perpetrado contra a presidenta Dilma Rousseff, que foi garantido graças a votos no parlamento. Então nós acreditamos que a sociedade ela busca um projeto democrático popular que tem que estar expressado em cada espaço parlamentar. Então,
é inadmissível que, diante de tantas conquistas históricas, nós não consigamos mobilizar nos parlamentos uma frente democrático-popular, uma frente que preserve os nossos direitos. É incompatível com o atual momento de forças da nossa sociedade. Então é preciso sim formar bancadas em todos os espaços de parlamentos estaduais, no Distrito Federal e nacional, que representem o anseio da sociedade em avançar nos seus direitos. Então o voto ele é muito importante neste momento. Além da mobilização popular, é fundamental assegurar em todos os espaços parlamentares, né, aqueles que representem os anseios da nossa sociedade, por uma sociedade mais justa e igualitária e contra o golpe que foi perpetrado já contra a presidenta Dilma Rousseff e que tem um projeto. Eles têm claramente um projeto de avanço contra os nossos direitos. Então nós precisamos de uma frente parlamentar muito, muito clara e estabelecida a partir dessas eleições. Silvia, beijo grande, ela já colocou ali, ó, sempre compartilhado. Beijo grande no coração, gratidão. Janda Gomes escreveu pra gente compartilhado. O Mário Luiz da Sintec, o Mário tá ativo hoje, perguntando bastante. Obrigada, Mário, que tá junto com a gente. Ele diz assim, ó, Gabriel, de 1 a 10, seja direto na Ave Maria, que agora ele te apertou com força agora. Agora ele falou assim, bom, Gabriel, ele falou assim, ó, Gabriel, de 1 a 10, seja direto na sua opinião, qual é a chance de Lula poder legitimamente ser candidato? Mônica Braga, beijo, obrigada pelo compartilhado, vou dar um tempinho para ele respirar aqui. A Leida Cardial, beijo grande, já compartilhei, diz ela, olha, Rio Grande do Norte, um beijo muito grande, um povo tão querido, um povo tão batalhador que não merece determinadas coisas que estão acontecendo por aí. Um beijo pro Ceará, um beijo muito grande ao Mário que te apertou, esse povo aí, como é que se diz na minha terra, diz que é de faca na bota, mas lá no Ceará tem um dito também, vocês usam peixeira, mas eu não consigo lembrar do dito que vocês têm. Pedro Nascimento, beijo grande, compartilhado. Cascavel, no meu lindo Paraná, um beijo muito grande. Silva, também de Botucatu, São Paulo. Ana, hoje tem muitas Anas aqui, que coisa boa. Então agora tu respirou, vamos dizer aí pro nosso amigo Mário, que já compartilhou, nós vamos ter que dizer pra ele, ó, Gabriel, tu não titubeia não, ele tá querendo saber. É difícil a gente colocar numa escala, e eu não vou cometer essa deselegância até com a própria defesa do presidente Lula e com o próprio ordenamento jurídico. Mesmo condenado, mesmo confirmada a decisão de segunda instância, a lei da ficha limpa permite um dispositivo em que se possa registrar a candidatura do presidente Lula e mesmo haver um efeito suspensivo por parte da condição de inelegibilidade do presidente Lula, sujeita à apreciação de tribunais superiores. Juridicamente, então, portanto, há plenas condições de se defender a legitimidade do registro da candidatura do presidente Lula. Quanto a isso, não há dúvida, né? Numa escala de 0 a 10, é de 10. O direito Mas a gente pode dizer assim que politicamente, Mário, tu vai votar no presidente Lula. Exatamente. Então, é óbvio que entre o registro da candidatura e todo o processo e todo o caminhar dos processos judiciais que correm contra o presidente, ou até mesmo dos recursos interpostos, há um nível de incerteza em relação ao resultado. O direito ao registro, ele é claro, é de 10. E se houver, e se não forem providos os recursos por parte do presidente Lula que garantam a sua candidatura, certamente haverá uma orientação do próprio presidente Lula em relação a que caminho dá a sua candidatura e que vai ser seguido, né, por todos nós. O importante a se dizer, a se reforçar, é que a candidatura do presidente Lula, o registro da sua candidatura, está assegurado tanto pelo presidente quanto pelo Partido dos Trabalhadores. É um direito democrático, não só do presidente, de todos militantes e filiados ao Partido dos Trabalhadores, mas de toda a população brasileira. Né? Então, portanto, em defesa desse direito, que não é simplesmente um direito individual, é coletivo, nós reforçamos o direito do presidente Lula ser candidato. Hoje eu queria cumprimentar com muito carinho
também a bancada do PCdoB aqui na Câmara, que em especial a querida Alice Portugal enviou hoje uma mensagem cedo e com um cardzinho, e que aliás se transformou na sua foto de perfil no Instagram por horas aí quando o dia amanheceu, que era a hashtag Lula inocente. Lula inocente, você quer fazer o mesmo? Vamos fazer também, vamos lutar juntos. Aí ó, Ana Arantes, ela falou, estou na Alemanha e apoio o PT. Quero o nosso país de volta com os mesmos projetos social. Olha só, a Janda Gomes está em Bagé, se não me engano. Você está mais ou menos... Ah, olha só, Ana, prefiro o seu timbre. O Gabriel tá com... Prefiro que o Gabriel fale um pouco mais alto e ponha bastante força nessa voz. Mas esse menino tem uma força que tu não tem noção. A Sandra Silva tá te dizendo assim, ô Gabriel, tô querendo a democracia de volta, e aí? Mobilização e luta. Então nós não conseguimos chegar à democracia no nosso país sem ter lutas. Então nós tivemos uma construção de país em que nós passamos mais de 380 anos sob um regime de escravidão. Ao longo da construção da democracia na República Brasileira, foram inúmeros momentos de interrupção da democracia, que só foram obstaculizados pela mobilização popular. Então, vários presidentes, até em momentos democráticos, sofreram o assédio de setores golpistas da nossa sociedade. Então nós podemos retomar desde Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, João Goulart e a presidenta Dilma Rousseff. Então a democracia nunca é uma conquista que termina em si. Ela exige uma militância e uma organização constante da nossa sociedade. E não é simplesmente porque tem setores que gostam ou não gostam da democracia. Tem setores que em momentos de crise econômica ou em momentos de perda da sua lucratividade usam de todos os instrumentos para avançar contra o direito dos trabalhadores. E uma das formas de avançar contra o direito dos trabalhadores é fragilizar a democracia, é fragilizar as conquistas que os trabalhadores vêm acumulando ao longo dos anos. Portanto, é uma questão de defesa da democracia e de defesa do direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nenhum dos nossos direitos é conquistado sem luta, sem mobilização e sem organização. Até que nós possamos construir uma sociedade justa, igualitária e sem classes sociais que lutem contra as outras, nós vamos precisar dessa mobilização e dessa organização. A democracia não caiu do céu e nem cairá. Ela exigirá de todos nós um esforço especial para mantê-la e para aprofundar os direitos e as nossas garantias conquistadas. Mário, eu falei, lá na minha terra diz assim, ó, aperta que tu vai ver que ele vai bancar parado. Tu viu só, Mário? Tu queria que ele falasse com mais força? Tá aí então, mas Sérgio fala pra gente o seguinte, assim, ó, esse programa cada dia cresce mais. Parabéns, Ana, você manda muito bem. Ô Sérgio, deixa eu te falar uma coisa, esse programa cresce e de fato eu fico muito feliz e tenho muita gratidão por isso, porque aqui do meu lado tem seres humanos que são um verdadeiro espetáculo. Então eu vou cumprimentar aqui o Gabriel, representando todas as comentaristas e os comentaristas, porque eles chegam aqui repleto de informações e trazem muita sabedoria. Mas a gente está implantando algumas modificações no ritmo do programa. E a grande responsável não sou eu não, viu, Sérgio? Porque quem tá me ajudando e me doutrinando, vamos dizer assim, dizendo, Ana, vamos assim, vamos pra cá, vamos pra lá, é o nosso querido Gabriel Henrique, que ele fica ali escondidinho e não aparece, mas amanhã eu vou tentar puxar esse moço aqui e mostrar pra vocês. Então, se você tem alguma sugestão, pode sugerir pra gente. Vamos lembrar o seguinte, que quando a gente quer mudança, que quando a gente quer o bem de tudo, a gente sempre faz sugestão. Não gosto muito da expressão, vou fazer crítica construtiva. Não, eu vou dar sugestões para que haja um crescimento de todos nós. Então, se você tem sugestão, fica super à vontade. Quero receber as sugestões. Todas elas serão aí lidas pelo Gabriel, serão lidas por mim, e aí o nosso querido Gabriel, quando eu tô falando que as sugestões serão lidas, o nosso querido Gabriel Henrique lerá sugestões, avaliará, e ao longo do programa ele fica até mandando mensagem para mim aqui, Ana, vai por aqui, vai por ali. Então a gente tá querendo implementar algumas mudanças e o Gabriel é o grande responsável. Então a minha gratidão
aí para ele, a Denise Queiroz, beijo grande. Ela fala, compartilhado o melhor programa. Ô Denise, é o melhor programa porque nós estamos todos juntos. E lembrando sempre, essa energia que vem de vocês reforça também as nossas atividades, tanto aqui na Câmara dos Deputados, quanto no Senado, onde o Gabriel está. Aproveitamos e convidamos a todos para hoje, 13h30 da tarde, às 15h30, estarem conosco na transmissão do nosso seminário de segurança pública. Dois grandes painelistas, podemos dizer assim, né, Gabriel? O ex-ministro José Eduardo Cardoso e também o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Aí se acompanha pelas redes da Fundação Perseu Abrão, pelo PT na Câmara, pelo PT no Senado. O Simval Marcelino, ele concorda aqui contigo, ele fala assim, ó, com certeza as redes sociais é uma grande ferramenta. A Elizabeth Coutinho é uma pessoa otimista e tem que ser assim mesmo. Ela diz, venceremos, fascistas não passarão, Gabriel Sampaio. Exato, exato. Nós não podemos, de fato, baixar a cabeça. O ponto é, nós precisamos cada vez mais estar unidos, nos organizarmos e demonstrarmos as nossas insatisfações. O momento eleitoral é um momento privilegiado, que é uma conquista democrática nossa, por isso a defesa do direito do presidente Lula a ser candidato, mas além disso, cada luta cotidiana faz parte da nossa construção. Então é fundamental a gente passar essa mensagem de que a nossa voz, enquanto povo unido contra as injustiças, ela precisa ser colocada em pauta e ela, de fato, tem capacidade de mudar os rumos da nossa sociedade. Nós temos experiências concretas de vitórias conquistadas graças a essa mobilização. E aí vamos seguindo nisso. Vamos seguindo nisso. Eu olhei aqui pro copo do Gabriel. Gabriel, socorro que o Gabriel Sampaio tá sem água aqui, mas eu vou te apertar mais um pouquinho. Aí você toma água e fala assim, Jesus, Ana Cláudia. A Maria diz assim o seguinte, bom dia, Gabriel. Que tanto confiarmos na justiça, chegamos onde chegamos. Agora é hora de ir para cima, porque não temos mais justiça, temos uma quadrilha e somente o povo poderá retomar a democracia. Maria, eu não estou rindo do seu comentário, não. Eu estou rindo do aperto que nós estamos dando nele aqui. Olha, realmente, da mesma forma que nós reforçamos, e de fato há uma série de críticas em relação às quais nós temos clareza que precisam ser feitas e precisam ser externadas. E nós temos que dirigir os nossos esforços para uma conquista concreta. E a conquista é a valorização dos nossos direitos e, certamente, enquanto as instituições democráticas estiverem sob o respaldo de uma população que busca reforçar os seus direitos democráticos, eles têm que ser reforçados e essas instituições devem ser cobradas para agir de acordo com o que mandam os nossos instrumentos criados pela democracia. Então, nós não podemos entregar, né, ou desistir ou deixar de cobrar desses espaços o que nós entendemos como coerente desses espaços, a defesa dos valores e dos direitos positivados na Constituição. Quando nós entendermos ou abandonarmos esses espaços ou deixarmos de cobrá-los, certamente eles vão estar mais suscetíveis ainda a atender a interesses que não são compatíveis com os interesses de todos nós, trabalhadores, trabalhadoras, que construíram esses direitos e garantias. Portanto, é importante fazer a crítica, é importante que nós manifestemos a nossa insatisfação, mas da mesma forma é fundamental que nós reforcemos a cobrança em relação a esses espaços, porque foram construídos democraticamente e devem atender os anseios democráticos. O dia em que não houver mais a expectativa em relação à democracia, a esses espaços, nós tenderemos a perder ainda mais na sociedade que nós vivemos, né? Porque nós não despojamos, né, dos instrumentos para agir fora do espaço democrático. Nós não temos o monopólio da força, como tem o Estado, nós não temos outros instrumentos que não seja a nossa organização para defender os nossos direitos. Então não vamos desistir. Acho que nós temos que levar até o limite
esgotar todos os instrumentos disponíveis na nossa democracia para ter os nossos direitos conquistados. Quando nós desistimos dessa luta, ou quando nós nos jogamos a toalha, certamente tem alguém ali para pegar essa toalha, para retirar os nossos direitos e ganhar mais espaço numa sociedade injusta que nós vivemos hoje. Vou aproveitar e pedir para você que vamos ficar atento aí, gente. Essa semana também entra na pauta aqui na Câmara dos Deputados os projetos. Vou falar claramente contra a segurança pública, não é em favor da segurança pública, é contra a segurança pública. Vamos ficar bem atento mesmo. Começam na pauta do plenário amanhã aqui na Câmara dos Deputados. Nosso programa está chegando ao final. Nem vou chamar de programa, vou seguir como o Gabriel está me orientando aí. Nosso bate-papo é assim, Gabriel? Então pronto, ele até sorriu agora. O nosso bate-papo aí está chegando ao final. Quero agradecer profundamente, vi inúmeros compartilhados aqui, não consegui ler todos os nomes. Agradecer com muito carinho, agradecer a luta, agradecer por vocês terem recarregado as nossas energias, a do querido Gabriel Sampaio, do Gabriel Henrique, a minha. Convidar vocês porque a gente conversa um pouco mais amanhã às 8 horas. Afonso Rosalém diz assim, ó, gratidão, aqui temos retorno bom demais e eu não vejo mais TV. Afonso, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer que nem muita gente fez hoje, vamos compartilhar e convidar os amigos para estar amanhã às 8 horas da manhã com a gente. Gabriel, um beijo grande, a gente se vê mais tarde. Um grande beijo, Ana. Até mais tarde, agradecer a todos que acompanharam o programa, compartilharam, é sempre um prazer estar aqui. Obrigado por tudo. Um Gabriel beijo também. Muito grande para todas e para todos. Eu volto amanhã às 8 horas. Até lá. Beijo. Tchau, tchau.